E aí galera do Se Liga no X, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar um pouquinho de Revolução Industrial para vocês arrebentarem a FUVEST no domingo, dia 27. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o que seria essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial é o processo que marca a transição da manufatura para a maquinofatura, não é? O que seria isso? A utilização de máquinas no processo produtivo. Esse acontecimento se deu no século XVIII, mais precisamente na segunda metade desse século aí. E isso vai causar uma série de transformações, tanto na produção como na sociedade. Essa Revolução Industrial, ela se inicia na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque temos esse pioneirismo inglês nessa Revolução Industrial. Primeiro ponto, a Inglaterra, ela possui grandes reservas de carvão mineral e ferro. O carvão mineral vai ser a fonte de energia dessa primeira Revolução Industrial. E o ferro, a matéria-prima para a fabricação das máquinas. Um segundo ponto que vai marcar esse pioneirismo inglês é o fato da Inglaterra possuir uma burguesia forte. Burguesia forte tanto economicamente, não é, enriquecida graças ao comércio colonial de um vasto império colonial, e também pelo fato dessa burguesia ter participação política, sendo que um século antes, no século XVII, a Inglaterra passou pelo processo que chamamos de revoluções inglesas, que vai dar essa participação política no governo inglês. Um outro aspecto também é que na Inglaterra ocorreu a chamada política dos cercamentos, ou seja, os chamados encluses. As terras devolutas, elas foram cercadas, certo? E vendidas. Ou seja, para você poder explorar a terra, você deveria comprá-la do Estado. Isso causa dois impactos. O primeiro deles, a burguesia tem um acesso à terra, podendo criar ovelhas, gerando a lã, que vai ser a base da indústria têxtil. Segundo ponto é que a população rural pobre, ela vai migrar do campo para a cidade, ou seja, causa um forte êxodo rural, formando nessas cidades um grande contingente de mão de obra barata para as primeiras indústrias. E quais são as características dessa primeira Revolução Industrial? Vamos lá. Primeiro ponto, usa como fonte de energia o carvão mineral. Para que esse carvão mineral? Para mover as máquinas a vapor. As máquinas a vapor são a tecnologia usada nessa primeira Revolução Industrial. Como matéria-prima, como já dissemos, foi utilizado o ferro para a fabricação dessas máquinas. E o grande setor a ser trabalhado nessa primeira revolução foi o setor têxtil, ou seja, o setor de fabricação de tecidos. Como segundo ponto, devemos observar as condições de vida e trabalho nessa primeira Revolução Industrial. Os trabalhadores conviviam com longas jornadas de trabalho, jornadas estas que variavam entre 12 a 14 horas diárias. Eles também recebiam baixos salários, que mal davam para sustentá-los. Além disso, conviviam em um ambiente fabril completamente insalubre, sendo que essas condições de falta de higiene, umidade e poluição causando graves problemas em sua saúde. Como consequências dessa Revolução Industrial, devemos citar, primeiro ponto, a intensificação do processo de urbanização. Foi a partir da Revolução Industrial que nós temos aí a ocupação das cidades e o predomínio das cidades. Segundo ponto que nós podemos citar é a divisão do trabalho, ou seja, o trabalhador passa a ser responsável por apenas uma parte da produção, desconhecendo muitas vezes o todo, ou seja, como se produz o produto final. Nesse aspecto,
não é? Nós temos análise da sociologia a respeito da alienação do trabalhador, ou seja, ele conhece apenas uma parte do processo, ele não conhece o todo, o como fazer o produto. Ainda numa análise sociológica, nós podemos falar da separação definitiva entre meios de produção e mão de obra, ou seja, o operário ele não é proprietário mais das ferramentas, como era o artesão nos tempos anteriores. E o dono da fábrica ele não exerce a função direta na produção. Como terceiro ponto dessa revolução industrial, podemos citar a intensificação do uso de combustíveis fósseis. Foi a partir da Revolução Industrial que os combustíveis fósseis passaram a ser utilizados em larga escala, causando sérios problemas ambientais. Galera, espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha ajudado vocês, para vocês arrebentarem nessa FUVEST 2017. Para ajudar vocês também, dê uma olhadinha no link abaixo aqui, sobre movimentos sociais da República Velha. Beijo para vocês, excelente prova domingo!